Oi, gente. Eu trabalho com autoestima, eu lido com esse mundo aí todos os dias, mas ainda assim eu ainda fico com o coração bem cheio de compaixão quando eu vejo um relato igual que eu recebi esses dias, igual que eu li esses dias. E era uma jovem moça que ela começava o seu relato me contando que a autoestima dela estava muito baixa e que parecia que nada na vida dela dava certo. A gente já começa com a comunicação errada, né? Eu imagino que você conheça pelo menos, no mínimo aí, pelo menos já tenha escutado alguém falar perto de você. Então, se essa é uma realidade, que tal você se unir a mim nessa corrente para a gente começar a elevar a autoestima dessas pessoas que se sentem para baixo, com baixa energia? Você só precisa curtir esse vídeo, só precisa convidar uma pessoa para entrar nesse canal junto com você. E com isso a gente consegue, inclusive, aumentar aí cada vez mais o alcance desse conteúdo. Você pode deixar também os seus comentários aqui embaixo. E quando você faz isso, você ainda ajuda outras pessoas também. Será mais uma maneira da gente conseguir contribuir nesse mundo tão caótico, né? As palavras dessa menina, em particular, mexeram muito comigo, porque eu senti a dor que ela estava sentindo e cada palavra que ela falava remetia a uma infância de uma adolescência marcada por humilhações, marcada por palavras de rebaixamento, bullying e toda essa parafernália que muitas vezes nós somos obrigados a passar. Eu também já passei por muito disso, talvez você também já tenha passado, mas cada um consegue reagir, cada um absorve esse tipo de situação de uma maneira. Hoje, na fase adulta dela, ela diz que não consegue saber quem ela não entende como aquelas dores ainda perseguem, ela não conseguia dizer uma palavra que viesse a exaltar as qualidades dela, só falava dos defeitos. Ela carrega dentro dela todo o mal que ela absorveu na infância, na escola, nesse período. E às vezes ela lembra com muita tristeza o que falavam do cabelo, que achavam ela feia, que falavam do corpo magro. E o pesar que ela demonstra por não ter amigos, o distanciamento que ela mesma se impôs. Depois que ela passou por esses ataques de bullying, das agressões verbais e não verbais, é doloroso mesmo. Ela tinha sido trancada no banheiro por uma dessas pessoas quando ela se escondia no intervalo porque ela estava com vergonha das pernas que ela dizia que era muito fina. E essa fase da vida deixou marcas profundas na vida dela, na vida adulta dela. As críticas que ela veio a receber, né, nas apresentações da escola, ficaram ali na mente dela, que até hoje ainda atrapalha um pouco no desenvolvimento pessoal. Até porque ela acreditou naqueles comentários, ela absorveu aqueles comentários maldosos, aquela rotina, né, aquele dia a dia dela. E enquanto muitos se divertiam às custas dela, para ela aquilo estava muito longe de ser uma brincadeira. E na verdade, aquilo era munição, era combustível para desenvolver cada vez mais a sua baixa autoestima. E a gente sabe que isso não é muito legal. Além de ter prejudicado o lado profissional, ela se tornou uma mulher carente, insegura, com um sentimento aflorado de incapacidade. E essa incapacidade ainda fez com que ela viesse a permitir que as pessoas que se aproximaram dela, por qualquer motivo que fosse, que essas pessoas ditassem o rumo da vida dela, dissessem o que ela tinha que fazer. Ela não sabia dizer não. Ela tinha medo de voltar a ser sozinha. Ela acreditava que qualquer homem que se aproximasse dela só estaria ali para se aproveitar, e ela aceitava. E aí ela se viu num relacionamento em que ninguém gostaria de estar. Ela ficou num relacionamento abusivo durante um tempo. Ela não se sentia forte o bastante para sair daquela realidade. Ela passava noites e noites chorando porque, apesar de tudo, ele começou a se afastar. E tiveram traições, tiveram relações conjugais sem ela ter vontade. Ela recebeu muitas ameaças da parte dele. Ela começou a ficar distante das pessoas que ela amava, que se importava. Até porque, graças a Deus, ela conseguiu sair disso porque ele terminou. E ela começou a desenvolver um sentimento de culpa, de julgamento dela mesma. Ela achava que ela era muito burra porque ela tinha permitido que ele fizesse o que fez com ela. Mas como que ela poderia ter permitido alguma outra coisa que fosse melhor para ela se ela não conhecia nada diferente? Nossa mente, ela só reconhece algo que já conheceu e que já viveu. Então, o maior bem que ela poderia fazer a ela mesma
era ser gentil com ela, né? Depois que ele terminou e tal. Afinal, ela conseguiu fazer com que as escamas ainda caíssem dos olhos, né? Ela ainda conseguiu viver depois disso. Foi então que chegou o momento que todos nós esperamos, né? Dentro desse relato. Ela começou realmente a viver, tomou as decisões, e aquela pessoa que muitos fizeram questão de massacrar, ela decidiu que ia começar a se valorizar. Ela passou a se olhar no espelho, ela começou a buscar novas características nela mesma, características boas, características positivas. Ela começou a olhar ao redor, ela começou a perceber que tinham pessoas que se importavam com ela, que queriam o bem dela. Ela começou a ter uma vida social, ela começou a conhecer novas pessoas, ela se permitiu. E até um novo emprego apareceu para ela, e foi muito legal ver que ela pelo menos começou a se redescobrir, a se aceitar, a se perdoar, a se conhecer aos poucos. Talvez ela não tenha tomado as melhores decisões durante esse processo de autoconhecimento, mas ao menos ela se deu a oportunidade, né? Se permitiu de verdade. Ela passou a ocupar os pensamentos, as lacunas que precisavam ser preenchidas, mas ainda não tinha se libertado dos vícios emocionais. E aí ela só descobriu de verdade que a autoestima dela ainda estava baixa quando ela entrou no outro relacionamento. Ela conheceu uma pessoa, começou a namorar, e ela até achou que tudo seria diferente. Ela queria muito acreditar nisso, mas ela caiu numa armadilha, porque ela começou a se transformar na figura do antigo agressor dela, do antigo relacionamento. A baixa autoestima fez com que ela se sentisse cada vez mais insegura. Ela começou a desenvolver um ciúme extremo, ao ponto de querer controlar tudo. Ela começou a ter medo de passar pelos mesmos sofrimentos, e ela não queria viver aquilo de novo. E como isso é destruidor, ela acreditava que o atual relacionamento seria igual ao anterior, e por conta disso ela começava a atacar para que ela não viesse a passar pelas mesmas coisas. E a gente entende isso, né? Ela sentia o passado ali muito presente nos dias dela. O ex não saía da cabeça dela de maneira nenhuma, e era pro mal. Ela precisava de ajuda, e ela pediu ajuda ao companheiro, o atual. Ela contou o porquê de tanto medo, de tanta insegurança, e o motivo de todos aqueles comportamentos eram compreensíveis, mas ela abominava. Ela precisava se curar, e felizmente essa pessoa que ela escolheu e que se aproximou dela se manteve firme ali ao lado dela, conseguiu dar o apoio que ele conhecia para que ela pudesse começar a enxergar a si mesma e que ela não conseguia ver. Ela passou a mostrar suas qualidades, ele no caso, né? Mas precisava realmente de ajuda profissional. Ela não conseguia, de forma inconsciente, aceitar que ela merecia uma vida feliz, que ela não merecia uma pessoa boa, alguém que a valorizasse. Ela achava que tudo que aquela pessoa dizia para ela era para que ela só se sentisse melhor, mas que lá no fundo ela não acreditava que era possível ser para ela. E durante muito tempo, eu acredito que muitas de nós também não acreditamos. Mas sabe de uma coisa? O primeiro passo ela deu. Ela assumiu que ela precisava de ajuda. Nem sempre é fácil admitir que tem um problema, nem sempre é fácil fazer isso. Mas ela começou o processo dessa quebra de ciclo de baixa autoestima. Ela se analisou, e se a gente analisar também de perto, ninguém é muito normal. As pessoas zoavam meu cabelo de bozo quando eu estava na escola, das minhas pernas finas, das minhas bochechas, que eram grandes. E sem contar que acho que muitas pessoas, né, principalmente quando você é diferente, sempre tem uma ameaça, né, daquelas meninas marrentas do colégio. Faz parte. Eu me considerava, na minha época, excluída, embora depois de velha, eu tenho percebido que não tem nada a ver com isso, né? Era tudo coisa na minha cabeça. Mas isso afeta o nosso juízo, né? O nosso juízo de valor. E isso traz danos para as nossas escolhas, para as nossas decisões. E tudo isso por conta da baixa autoestima. Tudo muda quando a gente começa o nosso processo de autoconhecimento, o nosso processo de desenvolvimento de nós mesmas. E foi a partir dali, quando eu comecei o meu, que eu comecei a me empenhar ali, ajudar outras pessoas a ter uma autoestima elevada. Eu sei que o processo de cada uma de nós é um processo individual, mas eu tenho certeza absoluta que todos nós temos algo em comum, que é
que nós queremos realmente manter a nossa autoestima em alta, porque é vida. A gente quer se sentir mais confiante, a gente quer se sentir mais segura. Então, que tal a gente traçar um desafio para começar a elevar a autoestima hoje mesmo? Você pode até pegar um papel, uma caneta e escrever para que fique fácil de você ler todos os dias. Eu decido ser feliz hoje. Eu decido ser mais confiante hoje. Eu sou a dona da minha vida. E aí, quando você escrever, que bom, lê todos os dias. E depois você precisa encontrar alguém que você faça algo que você sabe que você é muito boa. Por exemplo, eu sou muito boa em fazer as pessoas sorrirem. Eu sou muito boa em cozinhar. Eu sou a pessoa que melhor dirige na minha casa. Eu sou a pessoa que está sempre aberta para ajudar os amigos quando eles estão tristes. Então, que tal pegar essas características que são só suas e começar a exaltar? Lembrar que o teu DNA é único, que você é uma pessoa maravilhosa. E a gente não vai discutir quanto a isso, porque você tem alguma característica que é só sua. Então, você precisa acreditar. Você não precisa se sentir feia, desanimada, porque se isso acontecer, arruma o cabelo, passa um batom, vai sair, vai viver. Se olha no espelho, diz que você é espetacular, que você é linda, que você é uma pessoa maravilhosa. Combinado? Porque se você fizer isso, você vai entender que tudo na vida tem jeito, enquanto a gente está vivo. E reforçando uma das mensagens desse vídeo, se você está precisando de ajuda, assuma para você mesmo que você precisa e você merece ser ajudada. E busque essa ajuda. Tem vários outros vídeos nesse canal mesmo que podem ser úteis para você. Então você ainda não é aquela pessoa que está condenada, né? Você pode ajudar, inclusive ajudar outras pessoas, aumentando o alcance desse canal. Eu te desejo uma vida linda, uma autoestima super elevada. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.